Arena Esporte Clube 3, o podcast destinado exclusivamente para discutir a indústria do futebol dentro e fora das quatro linhas. Hoje estamos aqui no Fórum SAF 2024, evento dedicado para discutir a lei da SAF, esses 3 anos celebrados. E ao meu lado, o Jonas, que é o vice-presidente executivo da SAF do Botafogo. Jonas, qual que é a importância desse evento, de discutir essa legislação, que já não é tão mais nova, né? Tem 3 anos. Vou te fazer uma pergunta diferente. Desses 3 anos, tem o que comemorar nesse aniversário? Tem que comemorar. Eu acho que a gente está vendo agora, o Botafogo é um bom exemplo, né? A gente está uma virada de chave muito grande de um clube que estava ali brigando para sobreviver, brigando para não cair, rezando para ter um ano bom, com um pouco de sorte, de encaixe de elenco. E agora a gente consegue sonhar com títulos, assim, sonhar de uma forma realizável, né? De uma forma material ali, em que o torcedor consegue já sentir um pouco desse sabor de estar disputando, né? E se Deus quiser a gente vai confirmar. E eu acho que o Botafogo é só um exemplo. A gente está vendo aí o Fortaleza, que já está com uma SAF engatilhada, a gente está vendo o Cruzeiro e o Galo, né? Que estão também se reforçando, vindo mais forte a cada ano que passa, o América Mineiro também. E eu acho que existe uma tendência em que em breve talvez 70%, enfim, a maioria dos clubes de Série A e B tende a virar SAF pelas facilidades de governança e para ter essa injeção de capital também que permite dar um passo além no ponto esportivo. Agora, Jonas, você foi citando aí os vários clubes que viraram SAF e outros que estão se tornando. Haverá de chegar um ponto que talvez a Série A do Campeonato Brasileiro vai ter 20 SAFs. E mesmo assim, só uma vai ser campeã e 4 vão continuar sendo rebaixadas, né? Como avaliar indicadores de uma SAF que tem objetivos distintos, de uma associação sem fins lucrativos, que não sejam somente os resultados desportivos? Eu acho que esse é um ponto importante, porque quando a gente olha para a SAF, a gente olha para o negócio. Ela é uma empresa, né? O clube associativo ele só tinha uma missão, era ser campeão. Ser campeão, ser campeão, ser campeão, ser campeão. Claro que tem os fatores sociais que ele tinha que ali desenvolver, mas era algo talvez acessório, era algo talvez de segundo plano, enquanto o primeiro plano era dar felicidade para o seu torcedor, para o seu sócio proprietário, e também garantir a continuidade, né, do plano político da associação. Na SAF a gente tem que olhar que a conquista desportiva ela é uma das faces das conquistas da SAF. Você pode eventualmente não ter a conquista desportiva, mas você ter a conquista financeira, por exemplo, essa virada de chave, o pagamento de dívida. No futuro, a distribuição de lucros, de dividendos para quem está investindo no futebol. Você tem a possibilidade de trazer novos grandes atletas para o futebol brasileiro, começar a disputar com grandes centros do futebol, né? Atletas que até então optariam por fazer sua carreira em outro local. Então eu acho que a gente tem que celebrar também essas conquistas e entender que com o sarrafo subindo cada vez mais, vai ser cada vez também mais difícil ser campeão, né? Vai precisar de um trabalho que demora ali, que tem um tempo de maturação, 1, 2, 3, 4, 5 anos, a depender do nível de dificuldade que o clube se encontra. E, enfim, eu acho que é uma mudança de mentalidade que a gente vai ter que ter no Brasil, de entender que, às vezes, chegar em segundo ou chegar em terceiro também tem mérito. E, às vezes, brigar para não cair, dependendo da realidade do clube, também pode ser algo de muito mérito. E celebrar cada vez mais as conquistas extracampo também, principalmente do ponto de vista de gestão. Agora, Jonas, para a gente encerrar, dentro desse contexto, né, desse cenário desportivo e o cenário também da sustentabilidade do clube, a gente tem o P da paixão, que é muito forte dentro do futebol, né? Se a gente for falar os 4 P's do marketing, a gente tem um 5º no futebol, que é o P da paixão. E é muito difícil a torcida aceitar isso, que não seja somente um resultado desportivo. E, paralelamente, a gente tem observado, talvez com as redes sociais, uma agressividade maior dos torcedores, uma pressão maior. Isso envolve, consequentemente, a saúde mental dos profissionais que estão no futebol. Cada vez mais casos de profissionais do futebol em ambientes familiares, ou vai num shopping, num jantar, só porque perdeu um jogo, é hostilizado, enfim. Como equalizar esse ecossistema? A gente sabe que a SAF é só uma lei, né? Ela é uma ferramenta. Ela não gera por si só uma profissionalização em todo o ecossistema e talvez eu esteja falando de algo incontrolável, mas que é uma coisa que afeta com certeza a gestão dos clubes, porque um profissional do esporte que é diariamente ameaçado, hostilizado, não é fácil, né? Eu acho que aqui citou 2 pontos importantes. O primeiro é que a SAF é realmente uma ferramenta, ela não é uma garantia. A SAF é a transformação do clube numa empresa. E como toda empresa, algumas vão dar muito certo, outras vão quebrar. E isso é parte do jogo, da economia, e outras vão surgir e assim por diante. E tudo bem, a gente tem que entender que isso vai acontecer. A SAF não é a solução para os problemas do futebol brasileiro, mas ela é uma ferramenta que nos ajuda nesse momento em que a gente se encontra hoje. Em relação à cultura do futebol, essa cultura tóxica, violenta e agressiva, eu acho que isso também é muito estimulado, em parte,
pela cultura que se criou dos clubes associativos, em que você se fechava muito no seu quadro associativo, dentro de torcedores do clube, e a paixão falava cada vez mais alto. Então nós enxergamos dentro dos clubes associativos pessoas apaixonadas, que participam da gestão e que se são campeões, se tornam campeões, eles são tratados como ídolos, faz uma estátua, é gênio, é maravilhoso, ou se é rebaixado, é horrível, é ladrão, não presta. E a grande verdade é que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, a gente está falando de seres humanos ali que são apaixonados pelo seu clube, muitos dos quais tiraram mais do seu próprio bolso do que receberam trabalhando com futebol ao longo da vida, já que no clube associativo, geralmente o cargo de gestão ele é um cargo amador, não remunerado. E na SAF a gente tem essa virada de chave, então coisas que contribuem para baixar um pouco essa tensão numa SAF. Você pode ter um executivo que torce para um outro clube, inclusive para um clube rival do seu, porque você está contratando ele pelo currículo dele, você está contratando ele pelo profissionalismo dele. Você não está contratando ele porque você precisa ter um torcedor ali dentro. Pelo contrário, é até bom que você tenha um equilíbrio ali dentro. É claro que você precisa de pessoas que entendam a paixão do torcedor. Esse P, ele é importante, ele faz parte do negócio. Se você não quer lidar com a paixão do torcedor, você não pode trabalhar num clube de massa. Você não pode trabalhar num clube grande, num clube tradicional, porque essa pressão vai existir. Mas sabendo disso, se você conseguir conciliar e ter ali os melhores profissionais à sua disposição, inclusive arrefecendo um pouco essa rivalidade, a rivalidade é sadia. A provocação ela deve existir, faz parte do futebol, mas nunca para o campo da violência. E a gente precisa ter muita responsabilidade como profissional do futebol, principalmente profissional e gestor de SAF, de saber o ponto certo da brincadeira, o ponto certo da zoação e quando que a gente tem que baixar, porque isso está sendo transferido para a arquibancada, está sendo transferido para o campo, entender essa nossa responsabilidade. Então acho que é uma luta conjunta, SAFs e clubes associativos, para realmente mudar essa mentalidade do futebol e passar a entender que somos profissionais, é possível que dirigentes de clubes rivais sentem, jantem juntos, sejam amigos, celebrem, possam apertar a mão de um rival e dizer o quão foi importante enfrentá-lo, mesmo que isso tenha significado uma derrota sua, porque isso engrandece o esporte, isso engrandece o nosso produto e isso melhora muito o futebol brasileiro. Muito obrigado, Jonas, e vamos juntos transformar o futebol pela educação e transformar a educação pelo futebol.